Primeiro momento eu queria agradecer a vocês o carinho, a ternura, a paciência que vão ter aí da gente partilhar esse estudo nosso sobre o perdão. E a gente começa se perguntando por que não perdoamos as pessoas, por que não perdoamos a nós mesmos. Jesus fala em um determinado momento de que se alguém nos chama a caminhar com ele 1 milha, a gente deve caminhar com ele 2 milhas. Se alguém te pede o manto, dá para ele também tudo que tu tem. Na verdade, o que Jesus está dizendo com isso é que nós não precisamos dar somente o que nos pedem. Que o perdão é uma coisa que transcende algo de que nós vivenciamos. Se alguém fala com você em um determinado momento, por algo que você fez com ele, ou por algo que aconteceu, ou por alguma situação, cabe a você entender que você tem que ir mais além. Não só perdoar, mas ao mesmo tempo ir além. Amar, gostar, ajudar e partilhar aquela pessoa. Como a gente consegue fazer isso se nós vivenciamos um mundo onde perdoar é coisa feia? Perdoar é ruim. Perdoar para o mundo é uma coisa que complica. Você, no instante que perdoa, você passa a ser tratado como diferente. Passa a ser tratado como uma pessoa que é um bobo, é uma pessoa que está vivenciando um mundo diferente, é um lunático. Já se a gente acredita que Jesus entende tudo isso diferente, que o perdão é algo que precisa acontecer. Mas acontecer aqui, agora e já. E por que que a gente, mesmo sabendo, nós espíritas que estudamos o Evangelho de Jesus, que trabalhamos todos os dias, não entendemos dessa forma? Porque nós temos muita coisa ainda para ser resolvida. E quando o nosso pensamento começa a agir, vem lá o pensamento positivo e o pensamento negativo. Aí nós misturamos, fazemos uma salada de fruta e começa a complicação. E se a gente simplesmente pegar só o pensamento positivo e dizer ao pensamento negativo, afaste-se de mim, não quero papo contigo, cai fora. E ficar só com a coisa boa. E aí eu começar só a amar, eu começar só a querer bem, começar só a praticar caridade, começar a sempre ser a pessoa que eu sei que eu sou. E não o que os outros querem que eu seja. Porque, na verdade, o grande problema é que nós não analisamos o que é que nós já fizemos aos outros. Nós só analisamos o que o outro quer, a falta no outro. Então, a gente nem sequer analisa a gravidade da falta. Essa gravidade que às vezes pode parecer uma coisa bem simples, ou uma coisa simplória, e que está lá na outra pessoa como instrumento para a tua melhora. Muitas vezes, nós nos deparamos com situações em que a pessoa foi agressiva conosco, a pessoa foi mesmo até estúpida, ou te deu um desfalque, ou apresentou qualquer outra coisa, e você nesse instante gera uma situação de que fica com raiva, briga, reclama, quando na verdade essa pessoa é um instrumento para você se melhorar. O grande quê da história é que nós temos uma capacidade enorme de saber sobre como amar. E por que não amamos? Aonde está a mágica de que se a gente sabe que tem capacidade de amar e não ama? Mas o nosso maior problema resume-se a entender que eu tenho que me amar primeiro. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me respeitar, eu tenho que saber que eu sou parte importante nessa história. E que eu não posso amar outra pessoa, ou mesmo perdoá-la, se eu não me perdoo primeiro. Então, quando a gente tem um momento, um desacerto, uma confusão com alguém e a outra pessoa ficou conosco, chateada, com raiva, triste, e diz que não nos perdoa,
naquele momento eu tenho que me reconciliar com essa pessoa. Nosso Evangelho é bem claro ao afirmar o perdão das ofensas. Mas aí a gente vai ter a coragem de dizer ao outro que naquele momento nós estamos precisando de que ele nos perdoe. E cria um mal-estar porque eu quero falar sobre esse perdão, e nesse outro momento eu também crio um outro problema, porque o que é que os outros vão pensar de mim? Eu vou tratar com aquela pessoa de pedir perdão a ela, embora ela tenha sido a culpada. Foi ela a responsável por esse desafeto. Foi ela a responsável por essa bronca. Foi ela a responsável direta pelo que aconteceu. E eu é que tenho que pedir desculpa. Eu é que tenho que pedir perdão. Eu que tenho que ir a ela diante de toda a insensibilidade que ela teve, diante de toda a amargura, diante de toda a raiva, ódio que ela tem. Como ela tem ódio do mundo, ela tem ódio de tudo. Passou a ter ódio de mim também. Essa pessoa é o instrumento para tu se melhorar. Devemos agradecer por essa pessoa existir e ao mesmo tempo dizer para nós que nós precisamos acreditar que o bem vence todas as coisas. O bem, ele transcende barreiras. E aí é onde a gente diz, a minha capacidade de amar a mim mesmo, para que eu possa depois amar o outro. É importante que a gente ame, mas ame sem achar que temos que perdoar a pessoa com alguma condicional. Se eu vou perdoar alguém por alguma coisa que fez, nesse instante eu tenho vontade de fazer isso? Eu tenho um arrependimento dessa situação? Então eu verdadeiramente aceito. Aceito que ela está errada, aceito que ela foi insensível. E no instante que eu aceito, eu agora passo a compreender que eu tenho que me perdoar. Porque eu vou ter que ter coragem de ir a ela, sabendo que ela está errada, para que ela possa crescer, para que ela possa evoluir, para que ela possa simplesmente ser grande, e eu poder ser grande ao lado dela, porque eu não posso crescer com alguém que está ao meu lado, um esposo, uma esposa, um filho, um amigo, um colega de trabalho, que foi insensato, irracional. Então, nesse instante que acontece uma bronca, é importante que eu comece a trabalhar essa oportunidade de resgatar essa pessoa que está ao meu lado, para que eu possa crescer com ele. Porque eu não posso crescer e ter alguém do meu lado estando ainda estagnado, parado. A gente costuma brincar e dizer, eu não posso andar com esse encosto do lado. O pessoal brinca muito. Né? Sem alça. É verdade. E no grande quê da história, a gente tem que se livrar dessas coisas ruins, dos maus pensamentos. E quando a gente está pensando, ou mesmo na meditação, quando a gente está fazendo, aí vem aquele pensamento ruim, vem aquela tristeza. Afaste-se de mim, tristeza. Eu só quero estar bem. E quanto mais eu tenho a capacidade de aceitar as coisas como são, como elas vêm a mim, eu tenho a certeza de que a minha vontade de fazer com que o outro cresça é a minha vontade de perdoar. E é difícil perdoar. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Todo mundo era se abraçando, se beijando por aí, né? Com alegria, com carinho, com ternura. Mas a gente acaba complicando a nossa vida. Complicando a um ponto de que, para perdoar, a gente quer alguma coisa em troca. Eu lhe perdoo, mas você vai ter que fazer isso e aquilo. Então a gente costuma colocar que o perdão tem que ser feito sem condicionais, sem coisas que eu vá querer algo em volta, algo em troca. Porque se eu te amo, eu te amo. Não tem negócio de estar com meio termo, dizer, ou você está ao lado da pessoa porque quer, está ao lado dela porque quer bem, gosta, vai aguentar a cara feia dela, vai aguentar os abusos, vai aguentar, né, o tipo de bronca que ela tenha, né? E assim vai acontecer. Eu recordo-me na instituição onde trabalho, em que tinha uma moça que trabalhava conosco há alguns anos, e essa moça tinha o hábito de, muitas vezes, não tomar banho. E andava sempre com mau cheiro.
né? E nesse meio tempo, um outro colega também de casa espírita, começam os dois a andar juntos e depois namoram. E em determinado momento ele veio me comunicar que ia se casar. Irmão Baquite, eu vou me casar e queria que o senhor soubesse assim em primeira mão por conta disso. Eu disse, sabe que legal, que bacana. Qual é o nome da sua esposa? E ele contou o nome da moça. Eu disse, você sabe de toda a situação, convive, está tudo bem? E ele foi e disse assim, o senhor está falando do cheiro? Esse também é uma das coisas que a gente tem que estar ao lado de alguém, tem que gostar do cheiro dela, a gente tem que saber se tudo está no lugar, se está tudo certo e tal. Eu já quero me desculpar, né, do meu pensamento errado. Ele foi isso. O que mais me atrai, né, irmão Baquite? É esse cheiro. No dia que ela toma banho, a coisa não fica legal. Aí eu disse, eu tenho que me perdoar, porque esse era um conceito meu. E para ele era completamente diferente. Então as análises são completamente diferentes. O que é para mim não é para o outro. Então às vezes a gente vai e acha que isso ou aquilo tem coisas erradas. Como uma moça que tinha pintado o cabelo, ela chegou e ainda trabalha com a gente, essa voluntária nossa ainda hoje. E uma garota nova, talvez uns 15 ou 16 anos, chegou com cabelo que eu não sei que cor era. Se era preto, vermelho, azul, roxo, branco, amarelo, né? Ninguém sabe muito bem. E todo o grupo começou a fazer assim uma chacota, uma brincadeira. Vixe, que cor é esse? Isso aí é uma graúna? Não, isso aqui é uma arara. Não, isso aqui é... Cada um faz aqui. Ela começou a ficar com raiva e se chateou e foi lá para fora, porque eu tinha saído para ir comprar os pães, a pessoa que tinha que deixar os pães não foi, e então eu me comprometi em buscar os pães para a comunidade. E quando eu voltei, ela me abordou na porta da instituição. Tio Baquite, eu queria falar com o senhor. Eu digo, o que foi que houve? O senhor não vai entrar ainda, por favor. Eu assustei, nunca tinha tido um negócio daquele, quando ela foi e disse a mim, então, o que é que o senhor acha do meu cabelo? Realmente estava estranho. Né? Mas já tinha passado por uma situação de desconforto uma época, né? Eu disse, tá diferente, né? O senhor acha ele feio? Eu digo, feio para você, para mim ele não está feio. Tá bonito? Eu também não posso dizer bonito, porque são coisas distintas. Nem é feio, nem é bonito. Mas ele é um cabelo, tá aí, tá respondendo e tudo mais, né? E quando ela foi, então o senhor não acha feio? Eu digo, não acho feio. E se olhar bem direitinho assim, agora eu já estou até gostando dele. Aí ela foi e disse, tá ótimo. Aí foi, entrou e começou a brigar com os voluntários. Ela começava a brigar, dizendo, vocês, tudinho que ninguém tem mal, todos vocês têm mau gosto, né? E tal, eu falei com o tio Baquite, eles me chamam de tio, os mais novos chamam de tio e os mais velhos também. Outro dia a mamãe estava na instituição, uma senhora de 92 anos, disse, tio Baquite, a mamãe, essa senhora é sua tia, você é tio dela, ela só tem 92, mamãe. Então todo mundo chama de tio lá. E aí, esse momento, ela foi falando com todo mundo e terminou, nós fizemos orações e prece no final do grupo. E a mãe da garota veio buscá-la, levou, e quando o grupo perguntou, o senhor achou aquele cabelo bonito? Eu digo, não achei, mas também não achei feio. É um cabelo com um gosto dela que tem que ser respeitado. Né? E eu digo, olha, se vocês não perdoarem a colega de trabalho, a voluntária que vem para cá, a gente já trabalha num sacrifício, já tem bem pouquinha gente para vir ajudar a gente, e vocês ainda estão pegando a pessoa que vem só porque pintou o cabelo de cor diferente. Quer dizer, sabe lá o que ela pintou? A pessoa que foi pintar não pintou certo, ou se foi errado ou se não foi, é ela que vai ter que sofrer, não nós, que vamos ajudar a enterrar a criatura. Naquele instante eu comentando com o grupo que era uma oportunidade que nós tínhamos de dizer, verdadeiramente, agradecer aquela pessoa que estava ao nosso lado, de estar conosco, que não está fazendo uma chacota, não está brincando disso ou daquilo e anarquizando. Foi quando a gente pôde entender que perdoar é essa coisa, mas assim, que eu posso fazer uma coisa
ficar completamente desagradável para os outros. Mas se você ama, se você quer bem, se você gosta, você compreende. Muitas das vezes, o esposo ou a esposa, né? Eu me deparo muitas vezes com senhores que pintam o cabelo, né? E logo depois o cabelo começa a ficar castanho, depois começa a ficar preto, depois começa a ficar de uma cor que ninguém sabe o que é, e ele se acha o cara, né? E a esposa diz: o senhor viu como meu esposo está bonito? Eu digo: ele está lindo, não está bonito. Bonito sou eu, ele é lindo, né? Então, nesse instante, a gente começa a ver que a gente não pode ver no outro, tá certo? Uma coisa ruim. Jesus fala lá no capítulo 7, em Mateus, né? Quando ele diz assim, que nós somos hipócritas a enxergar nos outros os defeitos, né? E quando o outro está com, né, um cisquinho no olho e nós estamos com uma trave no nosso olho e a gente enxerga no outro a trave que está no nosso e no outro, entanto, era um cisco pequeno. Então, a dificuldade que nós temos em querer nos assumir, em querer saber quem somos, é o grande problema. Porque nós gostamos de culpar sempre o outro pelo problema. E nós não temos culpa. Nós sempre somos o isento de tudo. Nós somos inocentes. Nós somos pessoas que não erramos nunca. Se duvidar, somos até supermen ou supermulheres. Às vezes as pessoas dizem, ser supermulher é fazer tudo certo. Eu digo, fazer tudo certo, só Jesus. Jesus, que essa figura ímpar, que veio ao planeta e que preparou todo o planeta, desde o primeiro momento em que fez o reino mineral, depois fez o reino vegetal e depois fez o reino animal, onde preparou tudo com cuidado, com zelo, com carinho, olhando, examinando, viu uma coisa e disse, aqui, pá. E por fim resolveu vir ao encontro de nós. Ele veio não só como o ser sublime que é, mas ele veio passar tudo que sabia. Pegar todo o seu ensinamento e jogar para nós. Muita gente diz, ele enfiou de goela abaixo muita coisa, né? Realmente. Era tanta coisa em 3 anos, que foi o tempo que ele determinou que seria, e que a gente tem que entender que o tempo foi muito curto para colocar para nós. Nós achamos. Mas Jesus achou que era só isso, só tinha 3 anos para fazer a parada, foi em 3 anos. E aí é onde ele coloca, de que essa situação é que tem que chegar a acontecer. Nós não podemos culpar Jesus. Não podemos culpar Jesus porque se a gente culpa Jesus porque ele só falou 3 anos e passou tudo que sabia em 3 anos. Mas ele também exemplificou, porque ele falava e ao mesmo tempo ele colocava, através das suas ações, do seu momento, em cada situação que ele fazia, mostrava que culpa, que mágoa, que rancor, que egoísmo são coisas ruins. E que todos eles estão ligados como irmãos sianeses. O braço de um é o braço do outro. A perna de um é a perna do outro. Que o coração de um é o coração do outro. Então é nesse momento que a gente tem que se preocupar. Se a gente vai culpar Jesus, vai culpar Deus, vai culpa todo mundo. Porque nós costumamos culpar aquelas pessoas que estão sempre ali procurando desenvolver o bem, fazer o bem. Nós começamos a culpar porque nós somos ciumentos. Nós somos até egoístas. Porque se o outro está lá fazendo bem, se o outro está trabalhando bem, se o outro está executando bem, nós não perdoamos. Nós não perdoamos porque nós somos inertes. E como você disse que a gente é inerte? Nós somos inertes porque em vez de querer acompanhar aquela pessoa do bem, nós começamos a reclamar dele. Começamos a culpar a pessoa porque ela é do bem, porque ela faz caridade, porque ela pratica atitudes boas. Eu costumo contar um amigo, e um excelente funcionário. E esse rapaz, certo dia, disse, eu posso ir com o senhor lá para a favela para ajudar? Eu disse, pode. E ele começou a nos ajudar e era uma pessoa que estava para todo momento, para todas as situações.
E ele não acreditava em Deus, não acreditava em Jesus, em coisa nenhuma. Ele só acreditava na vida dele naquele instante. Mas ele gostava de ajudar as pessoas. E ele me dizia, o senhor fala com o grupo para me aceitar aqui, porque eu sou ateu completo? Eu disse, graças a Deus que todo ateu fosse como você. Era maravilhoso. Porque você ajuda as pessoas, você senta com os idosos, fica sentado ouvindo ali. Às vezes eu vejo você sentar um, senta outro, senta outro. 10 idosos vêm contar as histórias dele para você, as mágoas, o filho que está preso, o esposo que não deixou nada para ela, quer dizer, a fome que ela está passando, a necessidade, as ansiedades, e você fica escutando ali com carinho, com ternura. Se todo ateu fosse, entendeu? Esse cristão que você é disfarçado, verdadeiramente era tudo. E ele dizia que naquele instante ele se sentisse muito bem estar ali. E alguns anos se passaram, e quando ele certo dia chegou e pediu para mim falar com uma das diretoras da empresa, porque ela já há mais de um ano que toda semana dizia para ele, o que é que você está querendo provar indo trabalhar lá na favela? O que é que você está querendo provar querendo ajudar o próximo? Você tem que ajudar a si mesmo, você tem que ser bom para você, para sua família e não para os outros. E ele se sentia-se incomodado e dizia, por que é que ela é assim? Eu digo, é porque ela ainda é muito pequena frente ao amor, frente à compreensão. Ela sequer se respeita, ela sequer se perdoa. E nesse instante ela quer que você desça ao mesmo patamar que ela se encontra. Veja bem, se ela está dizendo a ti, para tu não ir ao trabalho, para tu não ajudar as pessoas, é porque ela não tem coragem de te ajudar, nem ajudar os outros. Então ela quer que tu desça ao mesmo patamar dela, porque ela tem a ti como referência, como ponto de encontro. E nesse ponto de encontro, se tu está acima dela, ela não consegue falar contigo. Tu já é mais elevado espiritualmente, embora tu seja um ateu, disfarçado de cristão, ou seja lá como é que tu queira dizer que seja. Mas nesse momento, tu está mais evoluído do que ela. Tu já deu um passo a mais. Tu já tem mais 1 centímetro na frente dela. E ela está querendo te puxar para onde ela está, 1 centímetro a menos. E tu está dizendo não. É assim que tu tem que continuar dizendo. E ele falava sempre, né? E certo dia, essa mesma senhora chegou e disse, eu posso participar desse trabalho? Eu disse, você está perdendo a oportunidade já há 6 anos. e ela começou a ir com a gente, depois ela e ele começaram a trabalhar no dia do nosso trabalho lá na comunidade e não puderam mais ir. Mas hoje todos os dois trabalham no serviço da caridade. Mas ela lutou durante muitos anos para que ele deixasse o trabalho do amor, da caridade, de ajudar as pessoas. E a gente costuma entender de que existem caminhos pela frente. E que se a gente vai se dando ao luxo de aceitar só o que os outros querem que a gente seja, o que a mamãe quer que eu seja, a mãe quer que eu seja médico, a mamãe quer que eu seja dentista, a mamãe quer que eu seja... Mas eu não gosto, eu quero ser matemático, eu quero ser um engenheiro. Então você vai ser o que você quer e não o que o outro quer. Porque você pode ser até um médico, mas um médico frustrado. É um médico que vai cortar alguém para fazer uma cirurgia do bem, fazer uma cirurgia do mal. Né? É um médico que não tem sensibilidade de amar o paciente, de compreender, de escutar, de ver. E aí começa o conflito. Você é alguma coisa que não quer ser. Portanto, é preferível que abdiquemos, às vezes, de determinadas situações, em que nós possamos, mais na frente, dar um upgrade e partir para outra situação. Eu mesmo me formei em engenharia. Gostava muito de matemática, apaixonado por matemática. E me formei por engenharia após terminar a engenharia civil. Trabalhei, era o que rendia mais financeiramente na época, mas depois que chegou um determinado momento eu vi que dinheiro não era tudo. E que dinheiro simplesmente representava uma parte do todo. E que muitas vezes até atrapalhava. E eu passei a ver que o dinheiro em excesso ia causar um mal-estar para mim. Eu ia esquecer Jesus. E foi onde eu abdiquei do meu trabalho de ganhar dinheiro para servir a Jesus. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro. Mas um dinheiro agora é diferente. Um dinheiro de sorriso, um dinheiro de amor, um dinheiro de carinho.
E as pessoas passaram a me dar algo que eu tinha, mas não tinha abundância. Então o financeiro passou a ser uma coisa normal, e continuou, mas eu passei a trabalhar agora com maior afinco para o trabalho do cristianismo, para o trabalho de que Cristo vive em mim. Então eu tenho que agradecer pelo muito que recebo. Então nesse instante, se eu recebo um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma situação de conforto total que eu tenho, por que eu não posso passar isso para o outro? Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que me perdoar ao ponto de dizer que eu não quero tudo para mim. Eu tenho que dar o que não é meu. E eu passo a dividir com o outro aquilo que está me sobrando. Eu passo a entender que o supérfluo, quer dizer, não faz parte dessa história. Então eu vou fazer com que o outro possa ser cada vez mais feliz. Então é nesse momento que eu busco encontrar no outro, não alguém que vá me maltratar, não alguém que vá me fazer uma pessoa ruim, mas encontrando a felicidade no servir ao próximo e ter o seu trabalho também. Ninguém é proibido de ganhar dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, como disse o Dr. Bezerra, para pagar um médico, para comprar remédio, né? Para pagar comida, para pagar uma habitação onde você possa dormir tranquilo, para no dia seguinte estar apto a trabalhar pelo Senhor. Então, nós precisamos de recursos, mas o excesso, isso sim, às vezes atrapalha aquele que não sabe verdadeiramente compreender qual a função do recurso financeiro. Então, se a gente se perdoa e começa a trabalhar verdadeiramente pela humanidade, começa a crescer. É aí que eu quero compreender cada vez mais e passar essa mensagem para vocês, que só ama quem quer. Parece ser uma coisa muito tranquila essa afirmação, quando eu digo que só ama quem quer, só ama quem verdadeiramente se deseja amar. Aquele que não quer ser feliz, ele vai arranjar um problema, vai arranjar um mal-estar, vai arranjar uma doença, tudo para ele é problema. Foi quando uma senhora chegou a mim e disse: irmão Baquite, eu queria dizer para o senhor que eu queria parar de fumar, mas eu não aguento. Eu não aguento, não suporto parar de fumar. E eu disse: mas eu tenho uma forma que é fantástica para parar de fumar. Ela disse: pelo amor de Deus, conte. Ela disse: qual é? Eu disse: é só parar. Ele disse: como é? Eu digo: é só parar. Ele disse: mas como assim? Qual é a forma? Eu digo: é parar. Se aceitar e dizer: eu não vou fumar e não fumo. Ah, não é assim não. Eu digo: então você não se aceita. Você tem que se perdoar porque fuma. Então você diz: eu me perdoo porque estou fumando e não vou mais fumar. E aí não fuma. É aí que a gente tem que trabalhar o nosso verdadeiro eu interior. Porque ela chegava e dizia: mas eu tenho as minhas justificativas. E eu digo: eu tenho a minha também. E ela disse: qual é a sua? Vocês não se perdoam. Porque quando nós começamos a arranjar situações, ela dizia: meu pai e minha mãe fumam dentro de casa. Eu digo: qual o problema? Você só fuma se você quiser. Ninguém coloca um cigarro na sua boca. E ela dizia: mas meus colegas também exigem que eu fume. Então, você fuma se você quiser. Então, nesse instante, nós começamos a colocar situações em que a oportunidade de eu me reconciliar comigo mesmo, que quem é? Eu sou o meu maior adversário. Eu dizia para ela: você é a sua adversária. Ou você se diz: eu vou resolver a bronca. Ou senão você vai continuar com a bronca eternamente. As pessoas muitas das vezes chegam num atendimento e dizem: eu não consigo parar de beber. E eu, pós-graduado em dependência química, digo: você só bebe porque tem um problema. E se qual é o problema que eu tenho que eu não sei? Eu digo: eu não sei, é você que tem, por isso você está bebendo. Como é que eu posso adivinhar? Né? E depois de muita conversa, ele não só tem um problema, ele tem uma penca de problemas. Né? Então, nesse instante, ele usa a bebida como um subterfúgio, como um esconderijo do Altíssimo. Então, ele busca a bebida para se esconder daquelas situações. Eu sempre me deparo com senhores, e às vezes agora também com mais frequência com mulheres também, no atendimento, quando eles dizem:
Irmão Baquite, eu trabalho de manhã até 9, 8, 10 horas da noite. Eu digo, precisa disso? Não, precisa, minha empresa precisa disso. É uma pessoa milionária. É uma pessoa que tem muito recurso. E continua naquela história. Ele perdoe a sua esposa, rapaz. Não é, perdoa a tua esposa. Não é, então perdoa teus filhos. Ele disse, como assim perdoe? Porque o grande problema é dele não querer voltar para casa. É porque ele não suporta a casa que tem. Então, muitas das vezes arranja trabalho extra, é alguma coisa, alguém liga, eu estou disponível para ir para casa. É no domingo, é no sábado, qualquer dia da semana tem um compromisso. E a família é sempre o último momento. Quando já chega, todo mundo está dormindo. Quando sai, todo mundo está dormindo. Então não encontra. Não encontra oportunidade de falar com a família, porque ele detesta a família. Ele odeia a família. Então, quando ele odeia, verdadeiramente, aquelas pessoas não têm uma oportunidade de serem perdoadas por ele. E aí continua o problema. Vamos nos amar. E quanto mais esse problema fica, mais a sistemática dói. Porque ele quer ver como eu faço para perdoar. É começando a encontrar. Primeiro é o arrependimento. Eu tenho que me arrepender. Se eu faço algo errado, alguma coisa está errada. Então eu me arrependo do meu erro. Me arrependo de ter chegado tarde, me arrependo de não estar em casa, me arrependo de estar bebendo, me arrependo de estar fumando, me arrependo de estar me drogando. Por conta de que eu não estou aceitando o que eu tenho. Eu tive 200 pacientes no Instituto de Drogas, da qual eu tive que fazer um estágio, durante 9 meses, 200. E nesses 200 pacientes, eu não encontrei nenhum desses pacientes diferente. O problema, todos se enquadravam na família. Então todos os pacientes estavam enquadrados na família. O problema era na família, porque a família não aceitava, porque ele não era bem visto na família, ele queria chamar a atenção. Agora mesmo nós estamos vendo aí N problemas pelo mundo inteiro. Aqui mesmo nos Estados Unidos, situações de que uma pessoa pega, sai pelo meio da rua, com a arma na mão, matando todo mundo. Ele quer chamar a atenção, ele quer dizer, eu estou aqui, por favor me olhem, alguém me chame a atenção. Quando aquele rapaz que certo dia atirou no Papa, e perguntaram para ele, por que você atirou no Papa? É porque ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era eu. Eu queria ser conhecido, mesmo que dentro de uma cadeia, mas ser colocado na história como alguém que preste. Ele presta a matar os outros. Né? Eu já sabia que não ia matar, ele dizia. Né? Ninguém sabe se é verdade ou mentira, mas era a fala dele. Eu queria só chamar a atenção de que eu existo. E vai passar o resto da cadeia. Mas agora todo mundo sabe quem eu sou, eu estou feliz. Que critério de felicidade, né? Então, as situações são muito difíceis para nós entendermos a questão do perdão. E Jesus usa essa questão do perdão muitas das vezes. Que ele fala que nós temos que nos reconciliar primeiro com o nosso inimigo ou com o desafeto, ou seja, lá com o nome que queiram dar, porque as pessoas usam um nome diferente. Não, aquela pessoa, né, aquele monstro, né, aquela criatura, é meu inimigo. Pô, dá o nome, rapaz. Né? Fica naquela coisa, sai se escondendo. Diga logo a situação. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, o que é que você está fazendo, pessoal? Eu estou procurando, né, tomar água, começando a crescer um pouco para poder melhorar. Então, vai devagar trabalhando nisso. Porque se a gente não se reconcilia, é quando a história que Jesus diz, né? No primeiro momento em que eu vou ao encontro de Jesus para entregar minha oferenda, chega lá, o que acontece? Peraí, tu tá em paz? Tem alguém que tem uma boa boca contigo? Tu tá legal? Tá tudo tranquilo? Tá... E volta, vai fazer de volta uma análise pessoal, procura se acertar com teus amigos, procura se acertar com tua esposa, filho, agregado, juntado, amancebado, seja lá com quem for. Se acerte primeiro e depois tu vem falar comigo. Porque como é que eu posso trabalhar o amor? Como é que eu posso conversar sobre algo que tu está precisando se tu ainda não se acertou com os outros? Então o grande problema nosso é de não querer se acertar com os outros primeiro. Então eu tenho que me acertar comigo, eu tenho que me perdoar. Então quando eu me perdoo, que é o auto-perdão,
eu tenho a coragem de dizer ao outro, me perdoa, eu errei, eu estou fazendo isso, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Chegaram um casal, já estava há 30 anos que estavam juntos. E ele começou a falar e disse, irmão Baquite, nós estamos com um problema. Estamos há 30 anos juntos, mas eu não suporto essa jararaca que está do meu lado. Eu olhei para eles, e a senhora, minha irmã, o que é que diz? Esse leão monstro que está do meu lado também. Só faz rugir e fazer zoada. Eu disse, minha irmã, e como é que se suporta um ao outro? Não, irmão Baquite, o Evangelho está dizendo que a gente tem que se aguentar até o fim e nós estamos nos suportando um ao outro. Eu disse, calma, não é bem assim não. Vocês já se bateram um ao outro? Não, eu já aqui levanta a mão para mim, eu digo, bata que eu bato em você também. Né? Então, o grande problema é que estavam 30 anos juntos e eu perguntei quantos anos passaram assim, se ajeitando, um respeitando, chamando o outro de linda, meu amor, o outro querida, benzinho, você quer um copo d'água, por favor, se sente, vou buscar sua sandália, esse negócio. E o Baquite estava de uns 2 anos, não mais que isso. Estão 28 anos, um chamando de jararaca e o outro de monstro. E irmão Baquite é porque ele está com respeito ao Senhor, porque senão a gente ia dizer o nome certo. Eu digo, fala-me Deus, onde é que nós estamos? Né? E o grande problema é de que esse casal, depois nós conversarmos, e ele diz, tem solução nosso caso? Eu digo, primeiro você tem que perdoar a sua esposa. E eles, irmão, é difícil para você, irmão, para ele não. Então, no instante em que ele disse, né, que iria fazer todo um processo de pedir perdão a ela e ela também de perdão a ele. E começaram aquele casal a trabalhar essas situações. E a gente conversou outras vezes, também na Casa Espírita, e depois pudemos receber informações de que já estavam vivendo, um chamando o outro de querido e o outro de querida, né? Ainda não com muito respeito, mas eu digo, pelo menos vamos começar trabalhando as ideias para que a gente possa ir começando a conquistar. Porque se eu não trabalho um momento de oportunidades, eu vou trabalhando situações de desconforto. Em vez de eu estar somando, chamando, ó só feia, eu vou me convencer. De tanto eu falar que é feio, eu passo a ter aquela pessoa como feia. Mas se eu passo a trabalhar a pessoa, ô minha linda, ô querida, ô meu amor, né? De tanto eu falar que é bom ser bom, eu acabo me convencendo. E de convencendo que é bom, eu vou procurar fazer com que aquela situação fique harmonizada para mim. E é esse o grande trabalho, né? É a gente saber que tem um esposo que tem um problema. A esposa tem outro problema, todo mundo tem problema. Né? Outro dia uma senhora chegou para mim, o senhor sabe que o senhor tem orelha de abana? Eu digo, é melhor porque quando eu vou aterrissar no chão, assim no desmaio, as orelhas seguram. Aí ela disse, o senhor tira proveito em tudo? Eu digo, eu tiro proveito em tudo. O senhor sabe que o senhor fala mais do que qualquer mulher? Eu digo, sei. Aí disse, qual a vantagem que o senhor tira disso, né? Eu digo, porque aquela premissa que mulher fala muito na minha frente é mentirosa. Aí disse, se aproveita, me aproveite de tudo. Não tem uma oportunidade que alguém chegue, tirou a desvantagem disso, né? Nós estávamos lá na cozinha da fundação fazendo os alimentos dos idosos, no sábado retrasado, e quando eu me cortei, né? E todo mundo foi aquela correria, eu digo, pera, me deixe em paz, né? Aí eu peguei uma luva, com a luva sangrando, eu coloquei a luva e terminamos de fazer a comida dos idosos. E quando o pessoal, eu agradecendo, ô Senhor, eu te agradeço, ô Senhor, eu te louvo, ô Senhor, tu é maravilhoso. E quando foi no final, né? Que fazer as preces, fazer as análises do trabalho, quando uma voluntária disse que a gente sabe que o senhor é doido, a gente já sabe, mas que está pirado agora completamente, se corta e agradece, né? Qual é a vantagem? Né? Você me pergunta, qual é a vantagem de estar se cortando, né? Eu digo, eu vou me lembrar a semana todinha desse ato de amor que a gente fez aqui. E vocês, amanhã mesmo não se lembram sequer qual foi a fruta ou qual foi a coisa que cortamos aqui para os idosos. Aí todo mundo achou graça, isso é verdade. E eu digo, eu vou me lembrar que cada momento eu vou com a mão cortada, doendo, então, me lembrando de cada situação. E eu vou me lembrar de cada dor que eu senti. E vocês, logo se apaga. Mas logo que meu curativo ficar bom, eu me esqueço igual vocês se esqueceram uma hora depois. Então,
As vantagens a gente tira se quiser. Os problemas nós temos. Mas cada um vai analisar o que quer e como quer. Porque se eu não me reconcilio antes com o meu adversário, como é que eu posso falar com Jesus que é um ser puro e cristalino e chegar a ele e dizer, Senhor, ele vai dizer, amigo, como é que eu posso te dar paz se tu não está pronto para receber a paz? Às vezes a gente vem para a casa espírita e tem que deixar as armas e colocar lá embaixo, ali nos 2 andares de baixo, na entrada, no térreo, a gente deixa as nossas armas ali embaixo. Raiva fica aí, ódio fica aí, rancor fica aí, ansiedade fica aí, tristeza. Depois eu pego vocês de volta. Agora não, aí só. Não, ninguém quer de volta não. Eu sei que a gente não quer de volta, mas a gente quando passa, vocês vai voltar. Né? Para casa, crianças. Não, para casa, crianças não. E se a gente vem desarmado, a gente tem condições de se abraçar. A gente tem condições de se agarrar e dizer, eu não te solto não, porque tu é bom, amor. Carinho, coisa maravilhosa é um carinho, uma ternura, uma compreensão. Então é nessas coisas que a gente tem que entender. Onde é que está Jesus? Jesus está no momento em que eu me disponibilizo até a coragem de ir na casa dele. O grande problema é eu ter a coragem, mas eu estou com preguiça, estou cansado. Ai, tem um churrasco, não sei. Ai, me convidaram para não sei aonde. E aí que é o problema? Toda vida eu tenho uma coisa, eu tenho um objetivo. Nessa hora tem esse problema. Esqueça, meu irmão. Chute o balde, vá para a casa espírita de qualquer jeito, porque é isso que os seus obsessores estão lhe buscando, para você não encontrar a sua paz e não se perdoar. Aí quando você vem para a casa espírita, começa a sentir, através das orações, através da água fluidificada, através dos abraços, através da energia, através de falar que o bom é bom. E nesse instante que é bom, você passa se convencendo, vai se convencendo. Aí quando você vai passando pelos problemas, quando desceu, saiu, aí amigos, aí, por favor, fiquem aí que hoje eu estou livre. Né? Nem é que amanhã eu pego vocês de volta, mas hoje eu não quero. Hoje eu estou com uma pessoa diferente do meu lado. Então é aquela história, nós estamos agarrando com quem a gente quer. Se agarra com mulher feia, um homem se agarra com mulher feia, se quiser. Se agarra com mulher bonita, se quiser também. Mas nem toda hora tem bonita para a gente agarrar. Eu digo, mas se abraça com quem você quer. Ninguém encontra. Você come uma comida estragada? Não come. Você não come, você come, só come o que quer. Então, passa fome, mas não come uma comida estragada. Por quê? Vai tomar uma água, a água está pura? Toma. Não está? Não toma. Não, essa água, não, isso aí. De onde é que é essa água? O que foi feita com ela? Não toma. Então, é esse o cuidado que você tem. Por que não tem cuidado com a mente? Lá vem uma bronca, vai pensando, afaste de mim, por favor. Não, eu não quero isso não. Não, vamos dar um grito aqui, vamos fazer confusão. Peraí, meu irmão, não é assim não. Nós temos inimigos de todo lado. Inclusive, o maior inimigo de nós somos nós mesmos. O maior inimigo meu sou eu mesmo. Todo dia eu fico orando, me levanto muito cedo para fazer orações. Senhor, me perdoa mais uma vez. Senhor, eu sei que eu estou aqui porque mereço. Eu mereço porque Tu é misericordioso e me dá a oportunidade de crescer, de evoluir. Eu não estou aqui simplesmente para deixar o tempo passar, eu estou para crescer. E nessa oportunidade de crescer, eu me amando, eu me respeitando, eu me compreendendo. E cada vez mais eu quero crescer. Mas eu ainda vou continuar caindo, porque o caminho está longo. E é nesse caminho que a gente tem que estar traçando a nossa meta. É nessa oportunidade que a gente tem que saber qual o verdadeiro sentido da coisa. Então, se eu, nesse instante, não me reconcilio comigo mesmo, como eu vou conseguir me reconciliar com os outros? Eu tenho que aceitar o outro como ele é. Primeiro eu me aceito, com orelha de abana, né, com os olhos fundos, né, com o cabelo quase careca, todo branco. Então eu, Adalberto, me aceito como sou. Né? Tenho meus defeitos, tenho minhas broncas. E eu vou me aceitar assim. E vou pedir que os outros também me aceitem como eu sou, procurando eu me melhorar. Não só fisicamente, mas também na parte psicológica, na parte moral, porque todas elas vão fazer parte de um Adalberto. E aí é onde a gente tem uma pessoa que vai fazer uma análise de que essa situação pode ser suportada? Pode. Então vamos. E o que é que você está fazendo para melhorar? Eu estou trabalhando. Eu estou me trabalhando a ideia de buscar algo melhor. E é nesse buscar algo melhor que eu quero que cada um de nós faça. É hoje, amanhã, é depois. Esse adversário que a gente acha que
que não encontra, mas que encontra, que é a esposa, que é o esposo, que é o filho, que é a família, que é o sócio da empresa que fez uma falcatrua e criou um problema. As doutrinas que às vezes, né, tem doutrina aí, vamos dizer, de igrejas, que a gente não vai citar o nome, mas tem N igrejas que a gente diz, como é que fazem isso? Toma o dinheiro desses pobres, daqui a pouco tu está lá no meio, né? E está entregando teu dinheiro também. Então, nesse instante a gente tem a doutrina, né? Reclama do corpo, né? Tem que se perdoar também. Então, é nesse momento que a gente vê quando Jesus pergunta para Pedro, Senhor, diga uma coisa, por favor. Pois não, diga, fale. Quantas vezes eu tenho que perdoar aquele meu inimigo? Meu adversário, né? Jesus. Pedinho, querido. Muitas vezes. Senhor, por favor, quantas? 70 vezes 7. Senhor, não dá não, é muito tempo. Isso é por segundo, né? Não foi traduzida essa parte, né? Mas a grande verdade é que nós temos que estar perdoando os outros, não 7 vezes, né, 70 vezes, mas muito mais que isso. Nós temos que primeiro estar perdoando a nós para que o outro possa nos perdoar. Eu tenho que amar o outro para o outro me amar. E aí eu vou trabalhando essas ideias de que não é minha profissão, enfim, qualquer coisa que vai me fazer ficar com raiva, vai me questionar ou vai me trazer coisa ruim. E eu vou questionar as coisas ruins. Vou não, eu vou questionar o momento em que eu tiver o meu egoísmo elevado, com o meu orgulho em situações de desconforto. É aí sim, que tudo eu quero para mim, tudo sou eu que coloco. Um empecilho, como disse Kardec, pergunta, né, aos Espíritos, no Livro dos Espíritos, 785, quando ele diz, né, qual é o maior obstáculo que se existe ao progresso? Justamente o egoísmo, tá certo? E o orgulho. São esses dois irmãos sianeses que estão dentro de nós e que nós não queremos soltar, porque meu braço vai, que é o orgulho, e do lado dele está aqui do outro lado o egoísmo. Então eu tenho que cortar, fico só com orgulho. Daqui a pouco eu digo, orgulho, amigo velho, por favor, vá para lá. E eu me afasto também dessa situação. Então eu fico só numa situação de conforto, numa zona de tranquilidade. É aí que eu começo a entender que essa situação é a situação de alegria para mim. E que eu deixei de lado o egoísmo, deixei de lado o orgulho e agora eu sou eu próprio. Porque todos nós temos uma essência divina. Mas uma pessoa, você mesmo, seja lá quem for você, por pior que você seja um assassino, um pistoleiro, um marginal, um estuprador, um drogado, um viciado, você é uma essência divina. É preciso só que você esteja no lugar certo, na hora certa. E nessa oportunidade da gente trabalhar esse amor, é que a gente tem que se aceitar. Quando nós temos uma oportunidade, não podemos abrir mão dela. Quando alguém nos chama para vir à casa espírita, abra mão de qualquer outra coisa e venha para a casa espírita. Por quê? Porque aqui é consolo, porque aqui é amor, porque aqui é carinho. Eu tenho um aniversário, vá depois da casa espírita. Tem um cinema por lá, vá depois. Tem um bater minha namorada, chama para ela vir. Eu outro dia estava falando lá com os idosos, nossos idosos, e eu disse assim, eu estou muito triste. E os idosos, o senhor triste, como é que acontece isso com vocês? Aí todo mundo ficou preocupado. O senhor triste com a gente, por que foi que nós fizemos? Eu digo, olha, só vem as mulheres, basicamente nós temos aqui só mulheres. Cadê os esposos de vocês? Ah, meu Baquite, ele não vem não. Ah, é. E por que vocês vêm? Por que vocês não convencem? Quer que o esposo continue sendo aquele lixo que está em casa? Quer continuar deixando aquela criatura lá sofrendo com o seu egoísmo, com sua vaidade e ficar sofrendo dentro de casa? Vocês estão sendo desonestos. Vocês estão vindo para cá, mas a gente não vem para cá se melhorar, vem se melhorar. Agora vá em casa, quando for, traga seu marido, nem que seja arrastado pela mão. Como uma criança, você não traz uma criança obrigada para a casa espírita, depois ela que vai chamar você para ir. Eu digo, pô, então, nós temos que começar a trazer os nossos entes queridos para a casa espírita. Mas se ele não vem, você traz sua parte. Se ele obriga, não consegue
faz ameaça, não consegue. Ameaça sadia. Vou sozinho, cheio de gente lá, tanta pessoa bonita, tanta elegância. No instante a esposa vem, no instante o esposo vem. Né? Então não é nem que a gente está fazendo uma onda de ciúme, não, que faz parte do ciúme. Um pequeno ciúmezinho não faz mal a ninguém. Deus me perdoe, mas é necessário às vezes para que a gente possa acontecer. Né? Não que a gente vá usar a casa espírita como subterfúgio para se esconder, para vir para a casa espírita, para passar um tempo. Não, eu vou para a casa espírita, não convido meu marido, irmão Baquite, porque é um momento de ficar livre daquela criatura. Aí é complicado, né? A gente ficar nessa situação, tanto o esposo como a esposa. Se a gente simplesmente fica nesse silêncio, ele está silencioso lá, ela também silenciosa, ambos os dois estão em silêncio, ninguém fala nada, fica calado, né? Eu vou para a casa espírita, vai. Eu também vou para a casa espírita, meu filho, vai. Ele vai se encontrar com as amantes e ela vai se encontrar com os amantes. Um vai para um lado, um vai para o outro. Todo mundo em casa espírita é diferente, né? A casa dos amantes. Então, o problema está em que eu vou para a sua casa espírita. Não vai, não. Lá é complicado, mas eu gosto de complicação. Vá com ele. Né? Aí vocês realmente vão para a casa espírita. Aí ela também chame a ele para ir. E aí começa a irmandade das coisas, da reconciliação. Um perdoa o outro e o outro perdoa. Se fizeram coisas erradas no passado, paciência, todo mundo faz. Mas agora sim, a reconstrução desse novo momento é que tem que ser lá. É eu entender que ficar sendo agressivo com a esposa, procurando todo o tempo ser grosseiro, estúpido, para fazer com que uma situação fique cada vez mais desconfortável e ela venha se afastando de você, seja claro, converse, troque ideias, mas é ruim. Eu sei que às vezes você está magoado, tem aquele negócio que fica um ranço pessoal, um negócio ruim. Vá, fale, jogue para fora. Diz, olha, você me dá 30 minutos para me jogar todo o meu lixo em cima de você. Mas lixo a gente não bota, né, lá no lixão, fora da cidade. Mas eu quero botar em cima de você. Pois bote, depois eu boto meu. Se eu tenho 30 minutos com você, também tem. Então deixa ela falar. Ela fala. Nossa, só 30, tá terminando. Quando ela termina, você vai falar sobre eu estou com raiva de você, porque naquele dia você chegou 5 minutos atrasado. Né? Mas minha filha, eu sei que foi o trânsito, mas eu estava com raiva. Né? Aí tinha sido um problema no trabalho. Não discute. Quando a mulher estiver falando, você fica calado. É segredo. Não contem para ninguém. Quando a mulher falar, você, pois não, sim, concordo, tá certo. Concorde com tudo, deixa ela falar. Ela está fazendo aquela, né, catarse, está soltando tudo que está ali jogando fora. Depois você não vai também contar a história toda super. Só são um pedaço de tempo que ela lhe deu, a mesma coisa você usa para você. E aí, em vez de estar se agredindo um ao outro, estão se conversando, estão trocando ideias, né? Tive um exemplo lá na casa espírita que certo dia um senhor chegou, mais de 20 anos de casado, louco, alucinado pela esposa. A esposa respirava, ele respirava no bafo dela. Para vocês entenderem como é uma paixão louca, um apaixonado mesmo, o camarada. Mas certo dia ele chegou chorando e disse, irmão Baquite, a minha esposa disse para me separar de mim. Que história é essa? Tu é louco? Se ela se separar, não existirá mais um casal no mundo, porque eu não conheço um casal mais perfeito que vocês. Irmão Baquite, eu sou louco, alucinado por ela, mas ela me aguenta. Ela disse que eu estou além da medida. Eu disse, rapaz, tu está sufocando a mulher demais, mas dê uma liberdade para a mulher também. A mulher não precisa estar todo o tempo acolado, monitorando. Mas, irmão Baquite, eu estou dando uma liberdade certa para ela, mas ela não se conforma. E conversando, ele chegou semana seguinte, no nosso trabalho era no sábado, e quando ele chegou, em determinado instante, ele foi em cima do Baquite, marcou data. Marcou data, são 3 meses para me separar, eu não aguento mais, já está em casa. E disse que não aguenta mais e tudo. Eu disse, o que é que tu está fazendo para se melhorar? E meu Baquite, estou orando todo dia que o senhor mandou ler o evangelho, eu não estou mais lendo um, não, eu estou lendo 5, 6. Tem dia que eu não vou nem trabalhar só com o evangelho na mão. Eu quero minha esposa de qualquer jeito. Eu disse, pois faça por onde você está. E o que é que o senhor quer que eu faça? Eu digo, rapaz, comece a escutar a tua mulher, mano. É o que precisa. Como escutar minha esposa? Eu já escuto. Ele foi e disse,
chega, minha filha, conte o que está acontecendo com você. Conte o seu dia. Aí ele foi e disse, semana seguinte ele chegou e disse, irmão Baquite, eu fiz o que o senhor disse, agora essa receita de bolo não funcionou. Eu digo, como? Escutou a mulher? Escutei. Ela chegou e disse para mim, eu estou muito chateado no meu emprego, fui acusada disso e eu não fiz isso. Ah, você devia ter ido. Aí ele falando, você devia ter ido ao chefe, falado com ele, reclamado da situação, explicado que você não tinha isso, que tinha sido outra pessoa. Aí ela foi, como foi a situação dela? Ficou assim, meio cabisbaixa. Disse, continue, minha filha, continue. E a sua intervenção? Eu falei assim uns 15 minutos, Paquete, reclamando e tudo mais. E aí? E aí em seguida ela disse, eu vim no trânsito, e uma pessoa me deu uma trancada, né? Quase eu bati o carro, freiei com toda a força, e estou me sentindo mal ainda. Disse, você devia ter pego a placa desse irresponsável, a gente ia ligar para a companhia de trânsito, na mesma hora fazer uma queixa. Então eu digo, rapaz, na minha terra a gente chama isso de animal bruto. E ele foi e disse, como assim? Eu disse, a mulher estava precisando só desabafar. Ela queria só ter o silêncio. Mas irmão Baquite, corra nenhuma. Você é irresponsável. Irmão, eu quero começar a chorar, e chorou a manhã todinha lá com a gente, não pôde nem trabalhar. Eu disse, rapaz, eu estou precisando de gente para ajudar a distribuir sopa, cortar pão, tem um horror de trabalho aí, tu fica só nesse dia, eu não aguento mais de chorar. No final eu disse, faz o seguinte, se segura, quando tu tiver vontade de falar, tu dá um beliscão em ti. Funciona? Eu digo, rapaz, funciona. Aí ele foi e disse, não fale uma palavra, deixa a mulher terminar de falar, tá certo, tá certo. E aí ele foi, chegou, mas filho, o que foi que aconteceu? E na semana seguinte ele volta, né, e disse, irmão Baquite, eu me controlei, o senhor não sabe que eu quase quebrei os 2 dentes aqui da frente, então eu consegui botar os dentes para falar, eu não consegui. Porque o senhor disse, não falasse, eu fiquei calado. E aí, a mulher contou, irmão Baquite, foi uma mulher diferente essa semana. Eu digo, aguenta a próxima semana do mesmo jeito, todo dia você pergunta como foi, e fique escutando, não comente nada, porque ela não precisa da sua ajuda, ela só quer desabafar. E foi quando foi, eu digo, e a data? Ela não falou mais. Eu digo, aguente, né? E quando foi, passou, faltava uma semana só para a data que ela tinha marcado, né? E eu digo, ela comentou alguma coisa, não, meu irmão Baquite, eu já não aguento mais dessa mulher reclamando, até do vento que bate nela. Eu digo, mas aguente. Aguente, porque precisa. Você fez por merecer, tá dentro, só está recebendo o que merece. Então naquele momento ele foi aguentando, e quando passou a data ele ligou para mim e disse, bom, Baquite, o que é que eu faço? Eu digo, nada, continue escutando a mulher. Aí, mais um mês depois, ele voltou, né? Já não chorava mais, já era rindo, e ela, né, começou a frequentar lá com a gente também. E quando, em determinado instante, no nosso momento final, a gente faz um estudo, né, para analisar as coisas que aconteceram, foi quando ela foi e disse, eu queria dar um testemunho aqui para vocês, né? Eu tenho um marido que eu amo. Eu tenho um marido que me suporta há 20 anos, que me escuta, que me perdoa porque eu falo demais, eu só reclamo e ele me escuta. E começou a falar do perdão, dizendo que tinha marcado data para se separar, mas que agora naquele instante ela estava marcando data para nunca mais se separar. Porque ela tinha aceito que aquele marido tinha se tornado uma outra pessoa, trabalhando no serviço do bem, fazendo a caridade, vindo para aquele lugar que ela considerava um lugar de paz e harmonia, que ela estava frequentando, e que ela não deixaria mais o trabalho da caridade. Porque foi na caridade que ela se encontrou. Ela deixou de ser uma pessoa perfeccionista, porque ela, na favela a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Não tinha um pão para todo mundo, então a gente dividia o pão no meio. Tinha 4 pessoas, a gente dividia o pão em 4. Tinha 6 pessoas, a gente dava uma amostra grátis de pão para cada um. E ela dizia, como era fantástico ver a criatividade que a gente tinha. Tinha uma lata um vidro de suco para distribuir com 50 pessoas. Ela disse, não tem possibilidade, a gente misturava. Eu disse, o que é que está aí? É um pouquinho de suco com água. Então é nesse instante que a gente fazia coisas, e ela dizia que nesse momento, esse medo que ela ficava, dizendo, a sopa não vai dar, a sopa não vai dar, eu digo, confia em Deus, não é confia não. E ela dizia, né, é verdade, eu tenho tanto medo de encontrar a negativa das pessoas. Eu digo, senão a gente vai dividindo, diminuindo, daqui a pouco a gente dá uma amostra grátis para cada carinho que a gente vai trabalhando.
essa situação que a gente vai cada vez mais falando sobre isso, né? Para fechar nossa fala, eu vou contar uma história que Jesus está em Marcos, no capítulo 9, versículo de número 29. Jesus está voltando da transfiguração, que é onde ele foi encontrar, né, espiritualmente, e houve a materialização tanto de de Jesus. Ele encontra Moisés e encontra Elias. E nesse instante ele havia convidado 3 apóstolos para o encontro com ele. Eles estavam lá em cima do monte e houve aquele momento onde Jesus teve um colóquio com os 2 benfeitores. E Pedro, assim, muito puro, queria fazer montar um lugar para onde eles pudessem ficar lá com Jesus e passar mais tempo naquela coisa saborosa. Mas, o que é bom dura pouco, desceram naquele instante e lá embaixo estava a pequena multidão com os apóstolos que haviam ficado para resolver alguns problemas emergenciais. E lá naquele momento estavam lá os apóstolos tudinho, e um senhor se desvenda daquele povo, afasta e vem lá e disse: mestre. Foi o único título que Jesus recebeu, foi de mestre. O que aceitava, porque para pregar na sinagoga precisava ter o título de mestre. E embora ele não tivesse cursado ou feito curso preparatório com os livros, até então, na época de que praticavam o livro de Moisés, Jesus tinha um conhecimento pleno, por conta de que já era o Espírito perfeito que vinha e que trazia todo um cabedal de informações. E naquele instante há uma situação bem ímpar. Aquele senhor chega e diz: cura meu filho. Olha bem, ele está pedindo. Naquele instante ele está dizendo: eu sei que tu é capaz de transformar. Eu sei que tu pode tudo. Eu estou te pedindo porque é a última coisa que quero. É um pai amoroso, é um pai que está ansioso, é um pai que está ali dizendo: eu quero, Senhor. Cura meu filho. Mas e os apóstolos? Foi o que fizeram. Então aí, ensinei já para esse bando de camarada, né? Tudo de bom. Mas você sabe, né? Não deu certo. Não deu certo o quê? Chama os apóstolos. Vocês não curaram o rapaz, não? Senhor, não deu certo, não. Ele foi procurar um se escondendo, o outro, né, querendo. Não, Senhor, não deu certo. Pronto, acabou a história. Jesus, bando sem juízo, né? E manda buscar o garoto. O garoto andava por cima do fogo se queimando, e andava na água querendo se afogar, todo destrambelhado, nada mais do que uma possessão. Um espírito, encarnações anteriores, ele havia feito mal, ou alguém que queria fazer mal a ele, estava ali incorporado, naquele instante tomava aquele corpo daquele rapaz e queria destruir, queria matá-lo. E Jesus olha naquele momento, né, e pergunta ao pai, que o rapaz não tinha condições de se analisar, né? O que quer que eu faça? Tire esse espírito, né, desse jovem, né? Faça com que ele seja curado. Então Jesus, naquele momento, ali rapidamente convoca aquela entidade sofredora, né, a que possa ser resgatada, resgata e tudo mais, e o jovem fica feliz e não conta o que é que aconteceu com ele, mas com certeza viveu feliz pelo resto de sua vida. A grande pergunta que a gente se tem nesse instante é de que os apóstolos, primeiro, tinham o poder e não o fizeram. Por que então Jesus aqui era questionando aos apóstolos? Então, no instante que Jesus questiona, e os apóstolos: Senhor, por que nós não conseguimos? Olhe bem, os apóstolos agora estão interrogando, é o nada perguntando ao todo: Senhor, por que foi? Peraí, rapaz, peraí, não vou falar aqui no meio do povo, não. Olha o ato de amor. Quem ama não precisa estar esculhambando no meio de todo mundo, entendeu? Só pra lá, não, calma, daqui a pouco a gente conversa. Quando a gente estiver sozinho, conversa de rabo de orelha e tal, a gente conversa. E assim aconteceu. Terminou, chegou de noite, só passou: Senhor, e aí? E Jesus: é uma coisa mais interessante, porque ali não é só oração que precisa para tirar um espírito daquele trevoso, necessitado, angustiado, pesado. Precisa de uma coisa chamada jejum. Jejum, Senhor, mas ninguém faz jejum, né? Aí Jesus: é um jejum moral. É preciso estar ilibado
dê sentimentos positivos, porque o mal não poderá entrar dentro dessa pessoa. Ele está pronto, é um espírito que está pronto, amorosamente. E ali foi quando Jesus solta a sua energia e vai de encontro àquele espírito extremamente doloroso. André Luiz tem uma história dessa semelhante em um livro do Céu e da Terra, quando ele comenta justamente em que os espíritos estão lá e que preparam todo o ambiente, e para resgatar aquele rapaz que estava lá, aquele espírito trevoso, eles convocam uma irmã beneanda. Essa irmã vem e o André Luiz pergunta: por que nós não podemos fazer isso? Porque o senhor que é governador lá governador de nosso lar não consegue fazer essa cura. Ele diz: porque preciso de alguém que tenha esse amor que ela possui, que é o amor de mãe. Assim Jesus tinha esse amor de mãe, esse amor de pai, esse amor de ser lá de quem foi, ele tinha tudo. Então era completo. Então ele simplesmente curou aquele rapaz. Simplesmente o perdão está onde? O perdão está aí, aonde a gente vê que Jesus não era mesquinho, que Jesus ele tinha a aproximação do bem com o bem, e chamou os apóstolos, não recriminou, porque já havia perdoado. Sabia que se ele fizesse alguma confusão ali, podia descaracterizar a sua doutrina, podia descaracterizar o seu momento. Então ele pega a oportunidade, leva as pessoas para cá e aqui trata. Assim somos nós, que começamos a trabalhar esse amor de Jesus, essa situação de conforto. É onde eu chegar e dizer: Senhor, eu quero o teu amor. Senhor, eu te quero, eu te amo, eu te gosto, eu quero que tu seja a minha razão de viver. Então, no instante em que eu me entrego a Jesus, tudo eu aceito. Tudo eu coloco no meu coração como sendo benefício para mim. Então, no instante em que eu aceito que tudo é bom, que tudo é fantástico em meu coração, foi quando o repórter da BBC perguntou a Mahatma Chamaskargani: o senhor perdoa os ingleses pelos que eles fizeram? O que foi que eles fizeram, meu filho? Maltrataram, destruíram o povo da Índia. Meu filho, eu não tenho que perdoar ninguém. Mas como? Não tenho que perdoar ninguém. Por que não tenho que perdoar? Porque eles não me fizeram mal nenhum. Entendeu? Que tudo aquilo era uma situação que eles precisavam fazer, era uma situação que precisavam passar, eram situações que tinham um conforto e a alegria de acontecer. Então, se nós começarmos a tratar tudo que nos acontece como um ato de amor do Senhor para conosco, nada vai ser ruim para nós, mas tudo sim vai ser amoroso. É nessa fala que eu deixo que o perdão vai existir. No momento, o perdão é muito difícil de conquistarmos, mas se nós não começarmos a trabalhar, nunca vamos conseguir. Nunca vamos encontrar a certeza de que podemos, de que tudo é possível naquele que me fortalece. Né? Filipenses capítulo 4 e número 13. Então é interessante que tudo posso, mas dizer que só falar não resolve. É preciso que eu aceite que o Senhor vive comigo e partilha comigo o seu amor. E que me dá a oportunidade de hoje estar vivo aqui no planeta, porque acredita em mim, porque confia em mim, porque tem a certeza de que cada um de nós é peça importante no tabuleiro e que ninguém pode ser descartado só porque está com uma roupa mal vestido, só porque está feio, só porque está com cabelo branco. Não, todos são amados do mesmo jeito. E aí então, que quando eu aceito Jesus verdadeiramente, eu entendo que o perdão chega mais perto de nós e que nós vamos começar a trabalhar essa história de que como o amor, segundo João no capítulo 4, versículo 8 e 16, quando ele diz que Deus é amor, nós também podemos ser parte desse amor quando nós verdadeiramente nos aceitarmos como pessoas que temos, com os nossos defeitos, com nossas falhas, e começar a aceitar os outros como são. Né? A gente partilhou agora há pouco aqui justamente esse amor. E todo mundo amou-se um ao outro, partilhando. Então foi tão gostoso que todo mundo saiu bem. Dividiu o amor com todo mundo e todo mundo saiu daqui tranquilo. Alguém que tinha mais, deu para quem tem menos. Quem tem menos, né, pediu um pouco mais. Então assim foi dividido. E aí quando uma coisa é dividida, ela é integralmente resolvida.
E como é integralmente resolvida, é a certeza de que ao nosso lado existem entidades venerandas e amorosas que são mandadas pelo nosso Deus para que a gente possa definitivamente estar hoje aqui, amanhã, num plano espiritual, achando graça, porque essa situação que a gente vivencia hoje, a gente vai dizer muito obrigado, Senhor Jesus, porque tudo foi maravilhoso. Eu agradeço a vocês a paciência que tiveram comigo, né, pedindo a Deus que não coloquem em vocês essa situação de terem que perdoar alguém, que verdadeiramente não precisem perdoar ninguém. Verdadeiramente amem. Amem, como disse Maria Teresa de Calcutá, né? Amem até doer. Aí sim, o amor, esse amor até doer é aquele amor que você está rindo, que sente aquela vontade, que é uma dor de barriga bem grande, aquele é tão sensível esse amor que dói. Dói do riso, do carinho, da certeza de que você ama. Assim sou eu. Aqui está ao lado de vocês dizendo muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela ternura que tiveram em me escutar até agora. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, fazendo com que vocês possam continuar sendo essas pessoas amorosas, pacientes, compreensivas e, acima de tudo, caridosas. Porque sem a caridade, está no nosso capítulo número 15, não há salvação. Muita paz.